Boa tarde, meus amados e queridos irmãos. Paz do Senhor a todos. Diante desse tempo de quarentena, espero que os irmãos tenham tido tranquilidade para lidar com essas circunstâncias, sem desespero, sem ansiedade, ocupando o coração e a mente naquilo que traz esperança. Eu gostaria de deixar uma palavra para os irmãos aqui em Levítico, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. A gente sabe que havia no Antigo Testamento a prática de sacrifício de animais. Particularmente eu sempre olhei e eu nunca dei tanta atenção, no sentido de refletir um pouco mais dessa atitude, o que Deus queria com isso, qual era a intenção do Senhor em estabelecer algo desse tipo. A gente vê desde de Caim, Abel, até chegar aqui em Levítico, havia essa prática que os homens, servos de Deus, sacrificavam os animais, porque entendiam que, como pecador, o homem ele merecia somente a punição da morte e o animal sofria a pena em seu lugar. E isso era aceito diante de Deus, e Deus agora dá status de lei aqui em Levítico. E interessante que pelo menos eu analisando dessa forma, a ideia de Deus, penso eu, era que o homem, ao oferecer o sacrifício de um animal em seu lugar, ele pudesse se arrepender porque alguém estava sofrendo dano. Interessante que às vezes a gente medita, mas não para analisar em toda a prática e o que ela pode trazer de bom para a gente. Perto de casa aqui tem um local, um matadouro de porcos. E já ouvi vários relatos de algumas pessoas que presenciaram o abate, e elas ficaram impressionadas com a habilidade e a frieza do abatedor, do homem que mata esses porcos. E isso é interessante porque lá no sacrifício, quem matava e tinha que partir o holocausto era o ofertante. O ofertante que colocava sua mão sobre a cabeça do holocausto, do sacrifício, e ele que era incumbido de matar o animal e de parti-lo. Interessante que talvez o homem fazendo isso, ele ficaria um pouco pesaroso em matar um animal, e talvez isso lhe desse um pouco de pesar. Mas com o passar do tempo isso se tornou uma prática normal, que o pessoal, o homem matava o sacrifício, já não sentia dó nenhum, já não sentia peso na consciência nenhuma, e essa foi a falha desse sistema sacrificial, até Deus mandar o seu filho. O que eu quero dizer com isso? Para nossa reflexão essa tarde. Havia ali algo que eles precisavam fazer, eles praticavam. A ideia era ali trazer arrependimento e consciência, e isso não aconteceu. E me traz um pensamento muito triste até nos dias de hoje,
Porque Deus requer de nós também que nós tenhamos a iniciativa, que nós façamos o sacrifício não mais do animal, não o sacrifício monetário, mas o sacrifício de se dedicar a Deus, sacrifício de ter esse cuidado de conhecer a Deus, de entender que somos nós que precisamos, como ofertante, ser participante da oferta. E hoje a gente vê um cristianismo acomodado, onde as pessoas esperam do outro fazer. Isso não falo de serviço de igreja, não é isso. Mas eu falo, as pessoas esperam o outro extrair para trazer para ela. E nós precisamos entender o seguinte: isso não vai trazer nada de bom, isso não vai trazer a glória de Cristo para a nossa vida. Nós precisamos oferecer esse sacrifício agradável, dessa forma racional, buscar a Deus, se dedicar a Deus, estar imbuído nesse processo de encontro a Deus. As pessoas ficam muito dependentes do homem, dependentes de circunstância, e hoje a gente tem visto muito isso nesse momento que nós estamos passando, que revelou que na verdade as pessoas, elas estão presas ao templo físico, elas não estão presas a Cristo, aonde tirou-lhes a oportunidade de ir a um templo físico e estão desesperadas. Afinal, Cristo não é a satisfação, Cristo não é tudo. Qual é a razão desse desespero? É muito bom se reunir para adorar, bendizer e glorificar a Deus. Mas igreja não é isso. Igreja somos nós que entendemos que precisamos conhecer a Deus no tempo que a gente tem aqui. Então, aquele sistema falhou, aonde as pessoas praticavam aquela oferta, ofereciam, sujavam as mãos. E será que esse sistema hoje, que eu dependo do outro, eu fico à mercê do outro, sobre o outro, isso vai gerar algum fruto? Também não. Como aquele sistema falhou, esse também vai falhar. Afinal, Cristo, ao morrer, ele rasga o véu, nos dá agora acesso direto a ele. O problema é que nós nos tornamos preguiçosos demais para buscar. Preferimos que outro vá buscar. E talvez essa dependência do outro traz problemas para nós, porque tira de nós o senso de reflexão, de discernir, de raciocinar, de procurar saber se aquilo que está me sendo trago de fato vem de Deus ou não. E isso é muito complicado. Por isso que aquele povo lá, ele não se arrependeu. Com o decorrer do tempo, aquela prática de imolar o animal tornou banal. E nós estamos vendo também que o que se tornou banal é essa busca a conhecer Jesus. As pessoas estão mais preocupadas em estar reunidas no templo. Elas não estão preocupadas em ser o templo. E isso é muito triste. E esse tempo de quarentena deve gerar em nós esse pensamento de tentar extrair esse tempo que temos em casa, esse tempo que temos vago, buscar a Deus, participar dessa busca a Deus e entender que nós dependemos somente do desejo ardente do nosso coração em direção ao Senhor. Viver um cristianismo, uma fé, dependendo do outro, dependendo do esforço de outro, não vai gerar o que Deus espera que venha a ser gerado em nós, que é arrependimento, mudança, santificação. E nós precisamos entender isso. As coisas com o tempo não podem se tornar banais. E aquilo que se torna banal, ele não gera fruto e demonstra a nossa fragilidade e a nossa vida superficial. Porque esse tempo parado, talvez até estranho de não estarmos reunidos, não pode ser levado como um fim, mas também como uma reflexão. Nós temos tempo, forçadamente temos tempo para buscar, para conhecer, para se envolver. Tempo para buscar a Deus como Ele merece,
não pela sobra, não pelo sistema robotizado, mas entendendo que Deus tem nos chamado para poder conhecê-lo na beleza de sua santidade. Então use esse tempo que você tem em casa para ler mais a Bíblia, estar mais em oração. Use esse tempo com a sua família para poder buscar a Deus. Use esse tempo para poder se aproximar do Senhor, porque é isto que Deus requer de nós. Se envolva, participe, não se acomode, não dependa do outro. Não jogue para a sua vida um cristianismo superficial, onde tudo que te falar você achar que vem de Deus. Não, você precisa ser alguém que se dedica a Deus a ponto de discernir aquilo que vem dele ou não. Pense nisso. Talvez esse freio seja para que nós tenhamos crescimento com Deus. Não se desespere, essa quarentena vai passar. Quando ela passar, que nós tenhamos qualidade de vida, qualidade de comunhão com Deus, qualidade com a nossa família, porque essa vida acelerada tem nos roubado tudo isso. E quem sabe Deus nos está chamando a uma auto-reflexão, para que de fato nós possamos estar em Deus e não ser mais um no meio da multidão. Deus abençoe você, abençoe sua casa, fique em casa o máximo que você puder, se proteja, se resguarde, tenha certeza que Deus está cuidando de tudo, Deus é soberano e a sua perfeita vontade, ela vai acontecer e não há ninguém que vai poder impedi-lo. Forte abraço, Deus abençoe sua casa.